Uma benção essas mulheres de Deus. Preparou esse jogral em homenagem às mulheres que batalham, que lutam e que pode se considerar vitoriosa. Não importa a batalha, mas se Deus está na frente, a vitória é garantida em nome de Jesus. Vamos orar com a nossa irmã Marília. A paz, irmãos. Quem puder, estenda suas mãos para cá. Vamos clamar pelo pregador desse momento, dessa noite. Pai querido, Pai amado, entregamos o Teu Filho em Tuas mãos, o abençoamos, Senhor. Pedimos, Pai, fala conosco por meio da Sua palavra, através do Teu Filho, Senhor. Que Ele possa conseguir, Senhor, transmitir a mensagem que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, irmãos, muito feliz, muito alegre, muito contente, não poderia ser diferente, um culto todo especial. Lucas capítulo 18, a partir do primeiro versículo. E a mensagem que Deus me trouxe ao coração para compartilhar com os irmãos é sobre a oração, é sobre o propósito de orar sempre e nunca desfalecer. E Deus vai fazer uso aqui de uma mulher, uma figura de uma mulher, para nos ensinar verdades tremendas e poderosas a respeito da oração. Diz assim a palavra do Eterno: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Podeis assentar. Lucas, ele diz que Jesus conta essa parábola com o propósito de nos ensinar o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E quando o Senhor Jesus começa a contar essa parábola, uma parábola pequena, mas muito profunda, muito importante, o Senhor diz, como nós lemos no texto, que havia um juiz em uma certa cidade. E esse juiz não temia a Deus, não respeitava homem, não se importava com homem. E nessa mesma cidade tinha uma mulher que durante um tempo teve uma vida normal, mas em algum momento ela perde o seu esposo. Em algum momento ela perde o seu marido. E a situação fica muito difícil para essa mulher. Porque naquele tempo, uma viúva não tinha direito sequer aos bens do marido, sequer a herança do marido. A condição de uma viúva naquela época era uma condição extremamente difícil. Normalmente, ela se tornaria uma serva da família do seu falecido, ou pior, se houvesse dívida, poderia ser vendida como escrava. A situação dela, que ficou difícil por se tornar viúva, ainda ficou pior. Porque o Senhor Jesus, ele conta que havia um adversário que se levanta contra a vida dessa mulher e, por certo, para tirar ainda o pouco que lhe restou. Ela fica viúva,
e agora ganha um adversário que quer tirar o pouco que lhe resta. Mas essa situação que já estava difícil, Jesus continua dizendo que ainda fica pior. Porque essa mulher, ela vai buscar ajuda num juiz, só que o único juiz da cidade dela era um juiz injusto. Era um juiz que não temia Deus, era um juiz que não queria saber de homem, não respeitava homem, não se importava com os homens. E ela vai em busca desse juiz para clamar por justiça. E a situação dela, irmãos, ainda fica pior. Perdeu o marido, ganhou um adversário, o único juiz da cidade dela é injusto, e o pior, esse juiz ainda começa a ignorar o clamor, o pedido de justiça dessa mulher. Ela não tinha a menor esperança de ser respondida, mas ela continuou ali perseverante, diante de todo o quadro difícil, dado como perdido. O Senhor Jesus conta que ela perseverou, mesmo esse juiz ignorando ela por um tempo. Mas em algum momento, o Senhor Jesus diz que esse juiz, ele para e pensa: ela está me importunando demais. Eu vou julgar essa causa, vou fazer justiça para que ela pare de me importunar. Ele não temia a Deus e nem respeitava homens, mas ele se preocupava consigo mesmo, sabe? E ele não estava mais suportando ser importunado, então ele decide fazer justiça a essa mulher, que não desistiu de buscar a sua vitória, foi perseverante, foi guerreira. E aí, o Senhor Jesus, no versículo 6, ele vai dizer: ouviste o que disse esse juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos, que clamam a Ele de dia e de noite? Aleluias. Ainda que pareça tardio, ainda que pareça demorado. E aí ele responde: sim, Ele fará, e fará depressa. Aleluia, irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor Jesus está dizendo aqui que ainda que quando seus filhos orem de dia e de noite, ali buscando a vitória no Senhor, ainda que pareça demorado, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor, Ele está dizendo que o Senhor vem depressa. O Senhor vem depressa. Sabe o que isso significa, amados? É de repente, subitamente, aqueles que estão clamando, esperando, buscando no Senhor, alcança a sua vitória. É depressa, aleluias. E aí, o Senhor Jesus, no versículo 8, ele vai dizer: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É algo que ele deixa para a gente pensar, olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma autoanálise. Como está a nossa fé? Como está a sua fé? A sua fé está uma fé fortalecida, que te dá força para clamar de dia e de noite, ainda que pareça que a resposta está demorando? Ou a sua fé te faz desfalecer, a sua fé está enfraquecida? Como está a nossa fé? A fé, amados, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé, ela precisa ser exercitada, precisa ser colocada em prática. Aleluia. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova, a convicção das coisas que não se veem. E para você poder exercitar a fé, você precisa botar em prática. Porque se você não exercita, não bota em prática, essa fé, ela vai diminuindo. Ela vai, amados, enfraquecendo como um músculo. Já viu uma pessoa que não pode andar? Você olha para a perna dela, nem parece mais que tem músculo ali. Nem parece, de tanto que já diminuiu. Sabe? Quando você exercita a sua fé fica fortalecida. Aleluia. Mas quando você não bota a sua fé em prática, a sua fé vai enfraquecendo. Como está a sua fé? Paulo diz que nos últimos dias
Muitos abandonariam a fé por ouvir doutrinas de demônios, por ouvir homens hipócritas, mentirosos, de mente escauterizada que prega fábulas. Quando você não começa a botar sua fé em prática, irmãos, você começa a dar ouvido a fábulas e a sua fé vai embora. Por isso que o Senhor Jesus perguntou: achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? E o propósito dessa parábola não é nos ensinar através de comparação, mas sim através de um contraste. Porque o juiz dessa parábola aqui não representa Deus, irmãos, é um contraste. Esse juiz é um injusto, mas Deus é justo, Deus é amor, Deus é o nosso papai. O Senhor Jesus está contando essa parábola de uma maneira de um contraste, assim como foi lá em Mateus 7, quando o Senhor diz: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Senhor. Aleluia. É isso que o Senhor Jesus está nos contando, que essa mulher, com um quadro totalmente difícil, pela sua perseverança, alcançou a justiça, alcançou a vitória diante de um juiz injusto, muito mais nós que somos os filhos do Senhor, diante do Pai, que é bom. Mas a questão é que às vezes Deus faz silêncio. E esse silêncio, amados, ele tem muitas verdades dentro desse silêncio de Deus. Eu quero falar apenas uma por conta do tempo. É que o silêncio, ele muitas das vezes revela quem nós somos de verdade. Normalmente nós temos 3 posturas diante do silêncio de Deus. Você ora, busca o Senhor e a resposta não vem. Uma dessas 3 posturas com certeza é a sua, é a minha. A primeira, quando você ora, quando essa pessoa ora, esse perfil ora, busca, e Deus fica em silêncio, ela esmorece, ela deixa de orar, ela perde o ânimo na oração. Por quê, irmãos? Porque ela acha que Deus não está aí para ela. Ela acha que Deus está sendo indiferente para com ela. E queridos, o problema aí está, porque o silêncio de Deus é diferente do silêncio do homem. Realmente, quando o homem faz silêncio para com você, isso demonstra indiferença. Isso demonstra que ele talvez não esteja nem aí para a sua causa. Mas quando Deus está em silêncio para com seus filhos, não está demonstrando indiferença. Aleluias! Nós precisamos entender isso. Mas esse primeiro perfil, ele tende a pensar: não, Deus ele não está preocupado com a minha causa, Deus não quer me atender. Ele continua na igreja, continua adorando, continua aqui presente, mas ele desiste de orar pelo propósito, porque ele acha que Deus se esqueceu dele, não está aí para ele. E querido, se esse é a sua posição, se é isso que tem acontecido com você aqui na igreja, amigos que estão internautas nos assistindo, se você já desistiu de orar por aquele propósito, já desfaleceu, já desanimou, porque acha que Deus não está te atendendo, não quer saber de você, entenda, Deus nunca se esquece dos seus filhos. Ainda que uma mãe que amamente esqueça dos seus filhos, Deus todavia não se esquece dos seus filhos. Deus nos conhece, amados, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Aleluia. Ele já nos conhecia pelo nome e Ele não se esquece de você. Ele não se esqueceu da sua causa e Ele só tem pensamentos bons a seu respeito. Aleluias. Sabe, não esmoreça, porque o Senhor conhece a sua vida e Ele só tem pensamentos bons, pensamentos de te ajudar, de realizar os seus sonhos. Para isso, Ele está nos ensinando a não esmorecer, mas a ser perseverante em oração. Existe o segundo perfil. Esse segundo perfil é mais difícil, porque esse segundo perfil, quando ele está orando, buscando ao Senhor, e de repente, ele simplesmente não encontra a resposta, encontra o silêncio de Deus, ele tende a abandonar a fé. Ele tende a se afastar da igreja. Ele tende a achar: Deus, eu já sabia que Deus não ia atender mesmo. Eu já sabia que isso não existe. Ele tende a sair da igreja, irmãos, a ficar totalmente incrédulo, a se afastar por conta do silêncio de Deus.
E querido, se você que está nos assistindo, se essa é a sua situação, se você acha que Deus se esqueceu de você e não quer saber de você, se você acha que Deus não quer atender a sua oração, entenda, amados. Deus, Ele só está revelando o que já existia dentro de você. A incredulidade que existia dentro do seu coração. E Ele está te revelando isso para você despertar, se arrepender e se quebrantar diante dEle. Porque Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. Deus não despreza, irmãos. Aleluias. Se esse é o seu caso, há esperança. Há esperança para a sua vida. Mas ainda existe o terceiro perfil. E acredito que a maioria aqui está dentro desse terceiro perfil. O terceiro perfil, amados, é aquela pessoa que quando começa a orar e Deus não responde, faz silêncio, aí é que ele ora mais. Aí é que ele ora mais. Aí é que ele intensifica a oração. Aí é que ele começa a buscar ainda mais. Porque ele tem certeza que ele é filho. Ele tem certeza que Deus é bom. Ele tem certeza que o Pai está contemplando a vida dele. E que em algum momento, subitamente, o Senhor vai responder ele. E aí ele intensifica mais e mais a sua vida de oração. Queridos, lembra da mulher cananeia? Que situação difícil aquela mulher. Chega diante do Senhor, clamando por socorro, porque a sua filha estava possessa. E o que aconteceu? O Senhor fez silêncio com ela. O Senhor fez silêncio, ela clamava e o Senhor não respondia palavra alguma, ao ponto dos discípulos ficarem incomodados. E os discípulos iam falar com o Senhor: Senhor, despede ela, manda ela embora, ela já está incomodando. Mas aquela mulher não desistiu, irmãos. Ela continuou, mesmo diante do silêncio do Senhor Jesus. Igreja, não desista do seu propósito. Continua a orar, porque a sua vitória está chegando. Aleluias. E aí o Senhor Jesus vai responder a ela: olha, eu não vim senão para os filhos de Israel. Eu não vim senão para Israel. Aquela palavra dura estava testando a fé daquela mulher. Muitos abandonariam naquele mesmo momento. Então tá bom, deixa isso para lá e vai embora, como muitos fazem hoje. Mas aquela mulher se ajoelha diante daquela resposta. E aí que ela começa a pedir mais e mais. Como você reage quando o Senhor faz silêncio diante da sua oração? Quando você começa a orar por uma causa e de repente essa situação parece que piora. Como que você reage? Essa mulher, ela se ajoelhou diante do Senhor e continuou buscando a sua vitória. Que fé maravilhosa, irmãos. É essa fé que agrada a Deus. É essa fé que Deus está querendo ver na nossa vida. Aleluias. E aí o Senhor, cheio de alegria, sabe, dá vitória àquela mulher, porque o texto diz que naquele instante, irmãos, a filha dela foi liberta daquela possessão maligna. Ela alcançou a vitória, porque ela foi perseverante. Aleluias. Quero concluir, irmãos, dizendo que essa viúva da parábola, ela não é uma comparação com a nossa vida, mas o Senhor está ensinando ali por contraste. E eu aprendo rapidamente 4 contrastes diferentes que podem ajudar a fortalecer a nossa fé. Primeiro, essa viúva da parábola, diz os escritores, que ela era uma estrangeira. Mas você não é estrangeiro, você é filho do rei. Você é filho do rei. Ainda que não se manifestou aquilo que é para se manifestar na sua vida, você é filho do rei. E quando ele se manifestar, você será semelhante a ele. Aleluias! Vivemos nesse paradoxo, somos filhos de Deus, mas nós sabemos que ainda não se manifestou na nossa vida aquilo que é para se manifestar. Mas quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes. Aleluias. Você é filho. Ela era uma estrangeira, mas pela sua perseverança ela alcançou. Segundo, essa mulher não tinha acesso ao juiz. Porque, queridos, para chegar até o juiz tinha que passar pelos auxiliares.
Ela não tinha acesso ao juiz. Ei, mas você tem acesso à sala do trono. Você tem acesso ao Todo-Poderoso. Aleluia, porque o Senhor Jesus nos reconectou a Deus. Ele nos reconciliou. Você não tem que passar por auxiliar, por assistente, por intermediário. Você vai direto ao Senhor. Você pode ir direto ao Senhor e clamar pela sua bênção, pela sua vitória. Essa mulher, ela era uma viúva desprovida de recursos. Ela não tinha como pagar um advogado. Mas você tem o advogado dos advogados. Você tem o sumo sacerdote que está diante do Senhor. Você, queridos, tem o Espírito Santo que está dentro de você, que intercede por você e te ajuda a orar até quando você não sabe orar. Sabe? Não deixe o acusador te paralisar. Não deixe. Você não é perfeito. Não deixe o acusador te paralisar. Desiste desse propósito, você não merece. Desiste, Deus não está te ouvindo. Não deixe o acusador te paralisar, porque você tem um advogado. Você tem um advogado diante do Senhor. Você tem um sumo sacerdote que ofereceu sacrifício uma única vez por todos os seus pecados. Não deixe o acusador paralisar a sua vida de oração. E por último, irmãos, essa mulher, ela não tinha nenhuma garantia. Ela perdeu o marido, ganhou um adversário, o único juiz da sua cidade era injusto, não atendia ela, ignorava ela, ela não tinha nenhuma garantia. A única coisa que ela tinha era a sua perseverança. E essa perseverança, ela se agarrou e alcançou vitória. Igreja, você e eu temos todas as garantias do Pai. Aleluia. Porque nós somos alvos da promessa do Pai. A promessa do Pai está sobre a sua vida. A promessa do Pai está sobre a nossa vida. E a promessa do Pai vai se cumprir. Igreja, você tem a garantia de que quando você ora, o Senhor te escuta. De que quando você ora, o Senhor te recebe. Você tem a garantia que tem um intercessor, um advogado diante dele, que garante a sua vitória. Amados, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Não deixe a sua fé esmorecer. Persevere em oração, não desista de orar, ainda que pareça que esteja demorando a sua vitória. As promessas vão se cumprir. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e agradeço em nome de Jesus.